Beleza, já vimos o intervalo de confiança, até fizemos uma revisão ali de distribuição normal, para agora falar de teste de hipótese, que é uma aplicação das duas coisas, vamos dizer assim. Então, a ideia é ver se faz sentido uma, um dado, né, que foi obtido por meio de observações. Esse exemplo aqui deixa bem claro. Ó. Peso da criança aos 12 anos pode ser modelado aqui por uma média de 48 e uma variância de 16. Então, o peso das crianças de 12 anos tem, em média, 48 quilos e uma variância de 16. Que, quando a gente obtém o desvio padrão, né, o desvio padrão é 4, então é 4 quilos para mais ou para menos. Né? A ideia de desvio padrão é essa. Se tu lembrares lá da distribuição normal, tu vais ver que o desvio padrão ele te dá 66% da probabilidade do dado estar correto. Então, de um modo assim bem direto, se, se tu está propondo que uma criança de 12 anos tem de 52 a 44 quilos, tem um intervalo de confiança aí de 66% dos dados. Então, é uma coisa já bem considerável. Né? A gente consegue tirar isso só de olhar para a média e para o desvio padrão, beleza. Mas agora vamos além, né? Vamos além só de probabilidade, além de intervalo de confiança. Vamos tentar observar se os dados fazem sentido. Um pesquisador da área médica desconfia, ó, então é um teste, que devido à mudança dos hábitos alimentares, o peso médio seja maior. Então, supõe-se que a média seja 48, mas esse pesquisador está dizendo que a média não é 48. Para tentar comprovar a sua suposição, ele seleciona para o processo aleatório uma amostra de 100 crianças. Então a ideia é essa, né? Tem que ter uma amostra, o N, obtendo como peso amostral 51,3. Então ele pegou um dado que está um pouco distante da média, né? Um pouquinho maior. Será que ele tem razão? Será que com esse dado específico que ele tirou aqui, ele tem um intervalo de confiança alto para dizer que a média que eles estavam citando anteriormente, 48, está errada? Bem, mesmo se tivesse sido o estudo mais preciso possível, tu sempre pode tirar um ponto extremamente fora da reta, tipo uma criança obesa, no caso aqui. Por isso que a gente está falando de um intervalo de confiança no teste de hipótese. O dado aqui vai nos dar um parecer baseado no nível de precisão que a gente quer. Então, como é que faz isso? Vamos ver agora. Será que ele tem razão? Será que a média não é essa? Será que a gente consegue provar isso tendo esse valor aqui, obtido pelo pesquisador? Vamos ver. Bem, para entender isso, primeiro a gente tem que entender o que são alguns elementos aqui do teste de hipótese. Primeiro é o H0, é a hipótese nula, né? Que é onde se supõe que a média é natural mesmo, aquela que foi dita lá no começo do estudo, 48. Então, você pode analisar a partir disso. H1 seria a hipótese alternativa. Então, a hipótese alternativa, no caso que a gente leu ali, é que ele falou que na verdade estava maior. O peso das crianças era maior. Não, ele não está dizendo que o peso vai ser de todas as crianças exatamente esse, mas ele está dizendo que a média é maior que 48. E com esse valor aqui ele quer provar isso. Então, isso é a hipótese alternativa. A hipótese que muda o paradigma do problema. Então, aceitar o H0 implica em rejeitar o H1. Rejeitar o H0 implica em aceitar o H1. Um ao contrário do outro. Muito bem. Essa análise vai estar sempre associada com o tipo de dúvida que a pessoa tem, ou que ela está se propondo a ter. Né? Então, por exemplo, o cara lá estava dizendo que ele supunha que o peso das crianças era maior. Então, aqui nós temos várias situações. Nós temos a situação onde é menor, onde tem simetria dos dois lados, ou no caso é simplesmente diferente. Se tu estivesse propondo, não, estou propondo que o peso das crianças é diferente de 48. Então, ninguém está falando que é para mais, pode ser para mais ou para menos. Teria essa situação aqui das duas pontas. Mas como a gente estava propondo que a média era maior,
do que aqui já estava posta. Então nós temos esse terceiro caso aqui. É um teste unilateral, onde nós temos essa região de rejeição aqui no fim da cauda do lado direito. A gente está propondo que a média é maior, que a média real é maior que a média da hipótese nula. Então, o que vai acontecer é, se a gente fizer o teste Z, toda aquela conversa que a gente já treinou bastante nos últimos vídeos, e a gente obter um Z para aquele valor que esteja nessa regiãozinha, então a gente tem que rejeitar a hipótese nula. Em outras palavras, se eu pegar aquele valor do peso das crianças, 51,3, fazer aquela conta do Z, que eu mostrei no vídeo anterior, Z igual a x grande barra menos média dividido por sigma, e esse valor ficar aqui dentro dessa região, significa que a gente tem que rejeitar a hipótese nula e de fato as crianças estão mais gordinhas mesmo. Agora, como é que eu vou saber quais são os valores que definem essa região? O alfa aqui está indicando. Tem a ver novamente com você olhar lá na tabela Z e perceber o valor associado ao nível de confiança que você quer. Então, a tua resposta vai estar sempre associada a um nível de confiança. Ele não citou exatamente isso no enunciado aqui, mas a gente vai ter que propor, então, ele vai propor depois um intervalo de confiança aqui. 5%, 10%, vai depender do problema. Então, beleza. É isso. Então, vamos ter que fazer a conta e observar isso. Só que às vezes, né, é óbvio que podem ocorrer erros, né? Pode todas as crianças ser bem magras, mas ele ter tirado ali dados só daquela parcela das crianças mais gordinhas, né? Então, é um erro. Por exemplo, o erro de tipo 1 é rejeitar o H0 quando o H0 é verdadeiro. Por exemplo, se ele tivesse selecionado aquela parcela de crianças mais gordinhas, ele teria uma média bem maior do que a média real. Então, ele estaria cometendo um erro. Isso tem vários motivos do porquê pode ocorrer, né? A questão é, quando isso ocorre, tu chama de erro do tipo 1. Então, o erro do tipo 1 é rejeitar o H0, é rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. O erro do tipo 2 é aceitar H0 quando ela é falsa. Então, por exemplo, se a gente fazer as contas lá e a gente conclui que esse pesquisador estava errado. De fato, a média de peso é a média já estudada anteriormente. Isso for errado, na verdade a média de peso mudou, então você está cometendo um erro do tipo 2. Então, isso é bem fácil, né? Bem fácil, é meio confuso, mas é fácil de decorar. Beleza. Então, de certa forma, né, quanto maior a tua amostra, mais fácil de não estar cometendo erros, assim, de modo geral. Daí ele vai dar um monte de dicas aqui de como fazer os testes. Mas o mais importante, com certeza, é esse aqui. Ó. O teste para a média quando sigma quadrado é conhecido, ou seja, quando a variância é conhecida. Então, ele está falando um monte de papo aqui que a gente pode ignorar. E vamos fazer um, então. Agora sim, vamos pôr a mão na massa. Em indivíduos sadios, a taxa de fósforo no sangue tem distribuição aproximadamente normal, com média de 3 mg por 100 alguma coisa, e desvio padrão de 0,6 mg. Muito bem, isso é o que se supõe anteriormente a alguma proposição aqui. Com o objetivo de saber no atritismo, essa taxa média aumentou. O pesquisador tomou uma amostra de 36 doentes e testou sua hipótese ao nível de 5% de significância. Então aqui ele já falou o que ele quer de confiança aqui para os dados dele. 5%. Aqui no caso, ele vai querer que os dados estejam no 95% ali do gráfico. Supõe-se, né? Observou-se na amostra que tu tens essa média aqui, que é um pouquinho maior, como tu pode reparar, da observada anteriormente. Então, a hipótese aqui é o seguinte, a hipótese nula, a hipótese onde nada muda, por isso nula, é que a média continua sendo antiga. E a hipótese alternativa é que a média é maior. Então, isso tem que estar sempre atento ao que a pergunta está dizendo. Às vezes a média pode ser simplesmente diferente, mas aqui ele está propondo não, que seja maior. Ele acha que quando ocorre essa situação dessa doença aí, aumenta. Beleza. Então, como é que a gente vai obter esses dados aí?
Vamos lembrar que o nosso nível de significância é de 5%. Então, aquela parte escura do gráfico lá é 5% do gráfico. Vamos voltar aqui para eu te mostrar. Essa parte escura aqui vai ser 5%. Para a parte branca, 95%. Para a parte escura, 5%. Então, o negócio é ir lá na tabela Z e observar qual é o Z aqui associado a esse 95%. Dependendo da tabela Z que tu tem, tem formas diferentes de obter esse valor. Eu depois vou mostrar na minha um exercício como é que eu faria para obter esse valor de Z. Mas é só tu olhar nos dados dentro da tabela, não das colunas, né? Qual é o que tem o 0,95. Esse que seria o valor associado aqui. Então, vamos lá. A média que a gente está propondo, 3,12. A média antiga, 3. Desvio padrão ao quadrado, 0,6. E o N é o tamanho da nossa amostra, né? 36 doentes. Então, beleza, a gente achou esse Z calculado, a gente chama ele de Z calculado. Ele foi 1,2. Será que esse Z está dentro daquela região escura ou está fora? Se ele estiver dentro, a gente tem que rejeitar a hipótese nula. Se ele estiver fora da região escura, a gente tem que aceitar a hipótese nula. Então, note que para a gente aceitar uma hipótese alternativa, ou seja, rejeitar a hipótese nula, o dado ele tem que ser muito extremo. Então, eu até usava isso às vezes para chutar em umas questões. Se eu tinha pouco tempo para fazer a questão e eu percebia que o dado era muito maior, muito maior que a média, então eu já chutava que tinha que rejeitar a hipótese nula e aceitar a alternativa mesmo. Aqui é um valorzinho bem baixo de diferença, então eu acho que a gente vai ter que aceitar a hipótese nula mesmo, nada mudou. Bem, tu vai lá na tabela e tu vai procurar lá o valor para os 5%, né? E tu vai ver lá que, dependendo da tabela que tu usar, onde apareceu o 0,95, vai ter o valor de Z igual a 1,645. Isso aqui é um valor clássico, tá? Toda vez que tu estiver falando de 5% de confiança, tu vai usar esse valor. Então é bom decorar esse valor aí, para tu não ficar perdendo tempo procurando e tal. Ok? E é isso. Então a gente olha na tabela, aqui ele olhou e chegou nesse valor. Muito bem. Então perceba que o valor que ele obteve lá pelo Z calculado, né, o valor desse dado de 3,12, o Z é 1,2. E o valor do Z da confiança aqui, 1,645. A gente percebe então que o Z calculado ele é menor. Então o Z calculado está aqui, enquanto o Z que começa aqui a região de rejeição é maior. Ou seja, o Z calculado está dentro da região de confiança, do 95%. Por isso, nesse caso, a gente tem que aceitar a hipótese nula e rejeitar a hipótese alternativa. Por hora é isso.